Venha estudar o Espiritismo na UEC e conhecer seus aspectos filosóficos, científicos e religiosos. Aulas online, inscrições cursos.uec.org.br. Boa noite, queridos irmãos, que alegria estarmos juntos em mais essa oportunidade de estudo da doutrina espírita. Sejam todos muito bem-vindos à reunião doutrinária desta quinta-feira da UEC e é uma grande alegria compartilharmos esse espaço de amizade, de carinho, mesmo que à distância física, porque do ponto de vista do afeto, do carinho e da espiritualidade estamos sempre conectados. Nessa noite tão especial aos nossos corações, nós vamos iniciar a nossa reunião com a leitura preparatória, que hoje é do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e nós escolhemos a lição número 29, que se chama A Vinha. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Esse trecho está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 4. E aí começam os comentários do Espírito Emmanuel. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de belezas e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí, vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas, que de experiência a experiência se lhes integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações a que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão, em tempo, o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, todos corporificados na crosta terrestre, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalha pelo bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Pois bem, com essas palavras, nós vamos, então, nos envolvendo, vibracionalmente, espiritualmente, nessas mensagens tão positivas, tão elucidativas que vêm do mundo espiritual, e vamos assim unir ainda mais os nossos corações e elevá-los a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse Senhor da vinha que nos chama a responsabilidade que nos cabe. E vamos, acima de tudo, agradecer por esses momentos de transição, esses momentos que nos convidam a repensarmos as nossas escolhas, aquilo que estamos fazendo na Terra e, acima de tudo, nos convidam
a uma nova postura e a um novo olhar sobre a nossa vida pessoal, social e a nossa atuação coletiva nesse planeta tão bonito, comandado por Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, pois em meio a tantas dificuldades estamos aqui juntos, fortalecendo-nos em nossa fé, trabalhando, mesmo que à distância, pelo nosso progresso pessoal e pelo progresso coletivo dessa vinha maravilhosa que Jesus nos ofereceu, essa vinha chamada Planeta Terra. Que possamos hoje, em nossa reunião doutrinária, estarmos conectados a essa mensagem do Cristo, entendendo cada um de nós como trabalhadores, como ceareiros de nós mesmos e trabalhadores e ceareiros dessa transformação que a Terra precisa empreender. Abençoa-nos, Senhor, e que estejamos conectados contigo e com os espíritos superiores, não apenas agora, mas em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja. Muito bem, queridos amigos, já abastecidos, por essa mensagem consoladora, por essa mensagem que nos chama a nossa responsabilidade, nós vamos então iniciar o nosso bate-papo de hoje, nos recordando de uma mensagem publicada no livro Cartas e Crônicas, pelo Espírito Irmão X, na psicografia iluminada de Chico Xavier, que conta que, segundo as tradições do mundo espiritual, na noite de 31 de dezembro do ano de 1799, nas esferas superiores que circunvizinham a Terra, uma grande assembleia formada por espíritos sábios, espíritos benfeitores, marcou aquela que seria a entrada, simbolicamente falando, para um novo século, Um século que seria o século XIX, que tantas promessas estavam aguardando. Nessa assembleia de espíritos muito iluminados, Irmão X vai descrevendo a presença de antigas personalidades da Roma imperial, antigos pontífices e guerreiros da Gália, figuras muito conhecidas que haviam reencarnado na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, legiões de Césares, pioneiros da Revolução Hispânica, múltiplos representantes que vinham das Américas, gregos ilustres, israelitas famosos e conhecidos, espíritos sábios que haviam consagrado boa parte das suas experiências reencarnatórias na China, na Índia, teólogos budistas, continuadores de Maomé, todos eles estavam ali, naquela assembleia, numa vasta convocação das forças superiores, juntando os potenciais de sabedoria, de ciência, de filosofia e de cultura que representavam toda a humanidade. Surgiam ali nessa assembleia também espíritos de velhos batalhadores, de velhos trabalhadores do progresso que estavam prestes a voltar à Terra numa nova experiência reencarnatória para combater a ignorância, para combater a miséria, numa laborosa preparação de uma nova era de luz, de fraternidade para a humanidade. Aquela assembleia marcava exatamente esse momento em que os espíritos ali se reuniam para planejar uma nova empreitada, uma empreitada que ia marcar uma transformação, que ia marcar uma nova claridade, começando a partir, portanto, do século XIX, que se avizinhava. Humberto de Campos, além de descrever esses grupos de espíritos que nós aqui já nos referimos, ele nomeava alguns muito conhecidos da história humana, como, por exemplo, Sócrates e seus discípulos Platão, Aristóteles. Ele descreveu a presença de Hipócrates, que havia sido o pai da medicina, Santo Agostinho, Fenelon, Giordano Bruno, São Tomás de Aquino. Descreveu a presença do rei São Luís de França, vários espíritos que haviam sido canonizados, inclusive pela Igreja Católica, como São Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, descreveu a presença de Catarina de Siena, falou que ali estava também Cristóvão Colombo, que havia, de alguma forma, inaugurado um caminho do velho mundo para o novo mundo. Descreveu a presença de Gutenberg, o grande pai da imprensa, Galileu Galilei, Swedenborg, Dante Alighieri e
tantos outros espíritos que ali estavam marcando aquela maravilhosa assembleia. E de planos menos brilhantes, Irmão X também descreveu a presença de trabalhadores que haviam cometido seus equívocos na Terra, mas que também eram registrados pelas páginas da história, e eles estavam ali mais cabisbaixos, né? Mais tristonhos, mas também tinham sido convocados para essa grande assembleia. E ele ali descreve a presença dos recém-guilhotinados pela Revolução Francesa, como Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, e também desse mesmo grupo as figuras mais conscientes, né, como Voltaire e Rousseau. Depois de saudações iniciais que foram feitas por espíritos eminentes que ali está, invisíveis clarins foram ouvidos vindos em direção da terra, né, do plano carnal. E em breves instantes pôde-se perceber um cortejo como que viesse da terra. Cortejo esse formado por espíritos que também tinham sido convocados para essa assembleia, mas que estavam encarnados na terra. E, portanto, eles foram retirados dos seus corpos materiais e levados espiritualmente para tomar parte nesse ambiente altamente espiritualizado e altamente iluminado. Essas almas, né, que haviam sido retiradas do corpo, que estavam ali para reafirmar todas elas o seu compromisso para a redenção de suas próprias histórias e para a contribuição para essa nova jornada, era marcada pelo espírito que vinha à frente, Napoleão Bonaparte. E entre aqueles que o seguiam, né, nessa excursão muito singular, encontravam-se autoridades muito respeitáveis, encarnadas, como nós já dissemos, como Beethoven, como Goethe, como Pestalozzi, como Pio XII, além de muitos outros campeões da prosperidade, da cultura, que estavam em reencarnações missionárias na Terra. Todos eles estavam muito emocionados, né? Chorando de alegria, de emoção, menos Napoleão. Como dissemos, que seguia à frente do cortejo, mas mantinha-se numa atitude séria e aparentemente desconectado de toda aquela beleza que ali estava. Quando aquela assembleia, portanto, se juntou a todos os demais, imediatamente, como se uma estrada de luz se projetasse do céu, como uma ponte que desce, e naquele instante, por essa ponte, começaram a descer estrelas, seres assim tão iluminados que somente quando chegavam mais perto poderia se observar a sua forma humana. Eram astros que brilhavam nas esferas ainda mais superiores e que passaram a tomar parte daquela assembleia espiritual tão magnífica. Dentre aquelas estrelas que iam chegando por essa ponte que vinha do céu, um deles se destacava. Ele se destacava tanto pela sua superioridade, pela sua luminosidade, pela sua beleza. Ele apresentava na descrição de Humberto de Campos, um olhar tão magnânimo, tão cheio de atração e de doçura, que não havia como todos os demais participantes daquela assembleia não fixarem nele um olhar. Aquela assembleia de notáveis ficou tão impactado pela presença daquele espírito superior, que aqueles sábios, aqueles guerreiros, aqueles homens santos, demonstrando respeito àquela criatura, todos se colocaram de joelhos quando notaram-lhe a presença. E foi só aí que Napoleão, que até então mostrava-se quase que alheio àquela assembleia, começou a chorar. Começou a chorar profundamente impactado por aquela presença e foi se aproximando com muita dificuldade daquele mensageiro, colocando-se de joelhos à sua frente. O celeste emissário, sorrindo com uma naturalidade, com uma bondade marcante, ergueu Napoleão e procurou abraçá-lo, procurou achegá-lo ao próprio calor,
quando de repente, diante de todos, uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou, falando diretamente para Napoleão, que parecia eletrizado de tanto júbilo, de tanto encantamento com aquele momento sublime. E a voz disse: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em nome de meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerá para a terra atormentada em um novo ciclo de conhecimento. Dentro do novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio no cristianismo da Terra. E falou mais uma série de palavras de estímulo a Napoleão, que reencarnado na Terra e desdobrado pelo sono, e era assim que ele participava daquela assembleia, tinha como responsabilidade espiritual conduzir os destinos da França, o berço de um grande renascimento espiritual que estava preparado para o século XIX. Depois de muitas palavras, depois de muitas orientações dadas por aquela voz sublime, o apóstolo que segurava Napoleão nos braços aconchegou-o ainda mais junto ao seu coração e respeitosamente o conduziu de volta à terra, religando-o ao corpo físico, deixando no próprio leito com um beijo de despedida na testa de Napoleão. E termina Humberto de Campos essa descrição tão maravilhosa, dizendo que aquele espírito sublime, aquele espírito diante do qual inúmeros espíritos valorosos para a história terrestre se ajoelharam 4 anos depois, no dia 3 de outubro de 1804, reencarnava naquela mesma França, numa cidade chamada Lyon, e receberia de sua família o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido para todos nós do movimento espírita como nosso codificador Allan Kardec. Essa história tão significativa, tão rica de detalhes que nós aqui resumimos, de uma forma muito simples, inclusive pela descrição maravilhosa que está aí, marca para nós a figura que esteve reencarnada na Terra, com a responsabilidade de ajudar a mudar o pensamento no mundo inteiro acerca da espiritualidade. Allan Kardec, esse grande missionário, esse grande espírito que esteve reencarnado entre nós e que hoje, todos nós que aqui estamos, e que tantas vezes somos consolados e somos amparados e somos ajudados pela consolação que veio da doutrina espírita, nos dedicamos, nos colocamos em gratidão frente a ele. Nós vamos hoje conversar um pouco sobre esse espírito a quem Napoleão ficou profundamente impactado, a quem aquelas figuras tão eminentes renderam tantas homenagens. Allan Kardec, que nasceu no começo do século XIX, mas com toda certeza vai ajudar a impregnar todos os séculos seguintes com a ideia da imortalidade da alma, a ideia da progressão dos espíritos, a ideia da justiça divina, a ideia da reencarnação, trazendo para todos nós uma nova visão sobre a humanidade a partir do trabalho que ele estabeleceu. E na nossa conversa de hoje, que nós, de uma forma muito singela, intitulamos Kardec, Obrigado, nós queremos não enaltecer a figura de Kardec, não vamos ficar aqui resgatando dados biográficos, não. Nós vamos nos ater a algumas particularidades da sua história que podem servir imensamente para todos nós como exemplo. Nós fizemos questão de recolher na biografia de Kardec algumas situações, algumas experiências que com certeza a nós, encarnados no século XXI, podem ter imensa valia. E é isso que nós queremos convidar você hoje a refletir sobre alguns dos mais significativos exemplos do mestre lyonês à nossa existência.
Mas antes da gente começar a falar desses exemplos, né, nós vamos começar dizendo, muito embora o foco da nossa conversa de hoje não seja uma biografia de Kardec, mas vamos começar dizendo que Hippolyte, né, o seu nome de batismo, Allan Kardec foi o nome que ele escolheu assinar as obras espíritas. Isso, muitas biografias descrevem tudo isso, e esse não é o foco da nossa conversa, mas nós vamos simplesmente lembrar que ele não era um francês banal que estava reencarnado no século XIX. Ele era alguém muito preparado para a tarefa que vinha pela frente, né? Nós podíamos aqui ficar muito tempo dizendo a sua longa e extensa fila de diplomas das mais significativas instituições educacionais francesas, como a Sociedade Gramatical, como a Sociedade de Educação Nacional. Kardec tinha diplomas de diversas sociedades para instrução, de institutos de língua. Kardec falava fluentemente vários idiomas, trabalhava como tradutor, inclusive. Ele era membro da Sociedade de Ciências Naturais da França, era membro da Sociedade Promotora da Indústria Nacional. Ele era um homem muito eminente na sociedade, membro da Sociedade Francesa de Estatística, do Instituto Histórico, né? Ele havia sido discípulo de Pestalozzi, havia estudado na Suíça, tinha uma preparação acadêmica extremamente respeitada, autor de mais de 20 livros didáticos adotados pelas mais proeminentes escolas e universidades da França. Para vocês terem uma ideia, o primeiro livro acadêmico publicado por Kardec foi de aritmética, livro esse que configurou por mais de 50 anos como o principal livro de aritmética adotado por escolas francesas, e ele publicou esse livro com 18 anos de idade. Quem vocês conhecem com 18 anos que teria condição de publicar um livro de aritmética que seria usado em escolas por mais de 50 anos como a principal referência do assunto? Não é? Ele era reconhecido acima de tudo, acima da sua cultura, acima dos seus títulos acadêmicos. Hippolyte era conhecido como um homem sábio. Os seus biógrafos, os seus companheiros deixaram registrados que ele tinha um talento absolutamente natural para a oratória e para a escrita, e a personalidade de Kardec caracterizava eminentemente um autêntico professor. Mas é interessante a gente tentar entender essa personalidade de Kardec sobre a ótica do próprio Kardec, né? E aí a gente vai observar que a forma como Kardec apresentava a si próprio nas orelhas dos seus livros, né? Nas apresentações dos livros que ele publicava, era uma forma muito singela, muito objetiva, sem ficar ostentando todos esses títulos e sem ficar falando muito sobre si mesma. Literalmente, o texto que Hippolyte colocava nos seus livros dizia simplesmente: Hippolyte Léon Denisard Rivaio, discípulo de Pestalozzi, diretor da escola da Academia de Paris e membro de diversas sociedades científicas, né? E era essa forma simples, direta, sem ficar ostentando, sem ficar falando tanto de si próprio. Esse homem notável, esse homem que a gente já começou a entender a dimensão espiritual dele por essa mensagem psicografada por Chico Xavier, era alguém profundamente conectado no seu tempo, mas era alguém que ia muito além das próprias dimensões culturais, sociais da França do século XIX. Kardec representa para nós alguém que traz profundas lições, como nós já dissemos, para todos os séculos seguintes. E agora, então, nós vamos começar a conversar com você a respeito de algumas dessas lições tão importantes para nós que estamos vivendo no século XXI. E a primeira lição que nós queremos tirar do estudo da vida de Kardec é o investimento que Kardec fazia na sua própria autoeducação. Essa é uma lição profundamente significativa, porque Kardec, sendo esse homem notável, tão culto, tão inteligente, membro de tantas sociedades científicas, e foi por isso que nós fizemos questão de descrever algumas delas, mas Kardec estava sempre aberto a estudar mais. Kardec sempre tinha um livro em mãos. Kardec nunca se fechava a um conhecimento novo. Kardec era uma alma aberta a novos saberes.
Kardec era alguém tão de vanguarda nesse sentido, né? Ele não se fechou à cultura que ele já tinha conseguido angariar como alguém que já sabe tudo e não tem mais nada a aprender. Kardec passou a vida inteira estudando. E como nós falamos agora há pouco, ele era tão vanguardista nesse sentido, porque acreditem, queridos amigos, apenas agora, no século XXI, que a Unesco, que é o braço da ONU para a Educação, começou a falar de um princípio de aprendizagem ao longo da vida, estimulando as pessoas de todas as idades a implementarem cada vez mais a rotina de estudos, independente de quantos anos você tem. E a gente vai encontrar Kardec, até mesmo nas suas fases de mais idade, Kardec já um homem idoso, um homem que continuava a estudar e a se abrir cada vez mais para o conhecimento. E essa primeira lição, Kardec, como um homem que estava sempre estudando, traz para você e para mim a seguinte pergunta: e nós? E nós que vivemos numa época em que o que não falta é conhecimento. A quantidade de livros publicados hoje em dia supera em algumas centenas de vezes a quantidade de livros publicados na época de Kardec. Nós estamos abertos aos novos conhecimentos? Estamos implementando em nossa vida, independente da nossa idade, uma rotina de aprender sempre? Temos lido, temos estudado, temos procurado novos conhecimentos? Então fica essa dica, né? Hashtag fica dica. Aprender sempre. É uma prerrogativa que caracterizou a vida de Kardec, fica como a nossa primeira lição a partir do estudo do nosso codificador. E a essa primeira lição, né, aprender sempre, nós derivamos para a segunda lição que nós queremos aqui compartilhar com vocês. Kardec era alguém aberto ao novo. Kardec era alguém que tinha uma curiosidade natural a respeito de tudo. Kardec era alguém que, muito embora tivesse estudado exaustivamente uma série de áreas e de ciências, era alguém que não estava fechado a abrir-se a alguma coisa que não dialogasse com aquilo que ele já sabia antes. Kardec nunca se colocou como dono da verdade. Kardec foi lá ver as mesas girantes, mesmo que ele achasse que aquilo lá era improvável. Se Kardec fosse alguém fechado, bitolado no seu próprio conhecimento, provavelmente não seria ele a codificar a doutrina espírita. Provavelmente nós não teríamos o espiritismo hoje codificado por Kardec, né? Outro com certeza viria, mas não seria ele a trazer a revelação, a terceira revelação à Terra. Vejam, quando o senhor Fortier, que o próprio Kardec considerava uma pessoa deslumbrada demais, foi dizer a Kardec que as mesas estavam girando e dando respostas, Kardec duvidou. Ele disse, olha, eu só vou acreditar nisso quando me provarem que as mesas têm cérebro para pensar e nervos para sentir. Até lá eu vou achar que isso é conto da carochinha. Mas Kardec foi lá ver. Kardec foi lá conhecer, Kardec foi lá investigar, ele não se fechou àquilo que estava se apresentando. Mostrando, então, uma lição profundamente importante para todos nós, até que ponto nós nos amarramos nas nossas certezas, nas nossas convicções, até quanto nós estamos agarrados àquilo que nós aprendemos, àquilo que nós acreditamos e não nos abrimos ao novo. Vejam, o professor José Pacheco, né, criador, brilhante professor encarnado nesse momento aqui na Terra, criador da Escola da Ponte, ele fala que uma das mais importantes habilidades que nós devemos aprender no século XXI é aprender a desaprender. Exatamente porque muitas das nossas crenças foram construídas com bases falsas. Muitas das nossas certezas eram certezas apoiadas em conhecimentos fragmentados, em conhecimentos que não foram consolidados ao longo do tempo pela ciência. Portanto, vejam, essa segunda lição de Kardec é extremamente importante para todos nós, que estejamos abertos ao novo. Não abertos ao novo com uma visão também de acreditar em tudo que nos chega, né? Usando aí uma lição que nós já vamos dizer agora há pouco, a crítica. Kardec não acreditou quando o senhor Fortier veio lhe dizer que as mesas dançavam, mas ele foi lá ver, ele investigou, ele analisou, ele usou a racionalidade, ele usou métodos científicos para poder
de alguma forma, entender que o que ele pensava antes estava errado e se abrir a esse conhecimento novo. E é graças a essa postura de Kardec, de ser aberto ao novo, que todo o trabalho de codificação da doutrina espírita foi possível. Mas, como nós falamos agora há pouco, né, essa abertura ao novo não pode vir sozinha, porque senão nós vamos ficar igual um elemento jogado à maré, indo de um lado para o outro, né? Aí vem a terceira grande lição que Kardec pode nos ensinar, que é o espírito crítico e o bom senso. Kardec, que era reconhecido como um homem sábio pelos seus pares, pelos seus amigos, né, pelos seus colegas de academia científica, era alguém que, né, nos valendo das lições anteriores, estava sempre estudando, estava sempre aberto ao novo, mesmo que esse novo representasse a negativa daquilo que ele acreditava antes, mas ele estava aberto a esse novo com crítica. Ele estava aberto a esse novo com a sua análise, com a sua observação criteriosa, porque aquela velha máxima que todos nós provavelmente já ouvimos, né, essa indicação de Kardec, porque ele defendia que era muito melhor recusar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Portanto, Kardec era alguém que durante a vida inteira usou o bom senso, usou a lógica, usou a racionalidade, usou critérios claros para poder entender o que estavam dizendo a ele, se ele podia acreditar que aquilo era verdade ou se ele deveria recusar como uma mentira. Tanto é que no seu discurso, no seu sepultamento, né, Camille Flammarion, um eminente cientista, astrônomo, descreveu Kardec como o bom senso encarnado, respeitando com isso esse espírito crítico e essa capacidade de Kardec de refletir muito antes de tomar alguma coisa como uma verdade, como uma mentira. Essa terceira lição talvez seja uma das mais importantes lições que podemos trazer para esse mundo atual, para o nosso século XXI, onde não faltam notícias, onde não faltam informações, onde circulam o tempo inteiro mensagens contraditórias dizendo A, B, C sobre tantas coisas. E a grande lição que Kardec nos deixa nesse sentido é usarmos a lógica. Se temos dúvida, vamos pesquisar. Se alguma coisa nessa mensagem não é clara ou discorda daquilo que nós sabíamos antes, não recusemos, mas também não acolhamos antes de verificar se aquilo ali é verdade ou não. Será que fazemos isso, queridos amigos? Ou será que somos pessoas que compartilham fake news, mensagens falsas, mensagens sem comprovação? Será que se Kardec estivesse encarnado hoje na Terra, ele iria passar adiante uma mensagem que chegou pelo WhatsApp sem confirmar e sem observar a confiabilidade dessa informação? Seguramente não, né? Então, como uma terceira lição importante do nosso mestre Allan Kardec, senso crítico, observação, não passe 9 verdades como uma prerrogativa de passar uma mentira. É melhor recusar tudo, né? Até se certificar, até ter certeza de que isso pode contribuir e que isso é efetivamente uma verdade. Muito bem. Como uma quarta lição de Kardec, né? Falamos aqui do seu desejo de sempre aprender, de estar aberto ao novo, da sua curiosidade, do seu senso crítico, mas como uma quarta lição para refletirmos sobre as nossas posturas nesse século XXI, nós temos: Kardec era alguém que tinha uma imensa responsabilidade social cristã. Kardec, desde muito jovem, né, e aí considerando a sua vida acadêmica, profissional, era alguém preocupado com os estudantes que não tinham condições de pagar pelas escolas. Era alguém que, junto com a sua esposa Amélie Boudet, oferecia cursos de graça,
oferecia matrículas gratuitas para os alunos que não podiam pagar, era alguém preocupado com a situação de pobreza dos seus vizinhos, era alguém que se dedicava profundamente a fazer a caridade. E isso muito antes, inclusive, de tomar contato com as primeiras notícias a respeito dos espíritos ou de começar o seu trabalho de codificação da doutrina espírita. Kardec era tão sensível a essas causas sociais que a última empreitada de Kardec, que foi a empreitada que ele não conseguiu realizar em vida, né? Ele desencarnou no meio desse projeto, era a construção de uma vila para os idosos espíritas pobres, que tinham sido abandonados pela sua família. Ele comprou, né, com boa parte de recursos próprios, um grande terreno financiado em muitos anos, para que pudesse construir nesse terreno essa vila para abrigar todos os idosos, todos os espíritas idosos que estavam passando por necessidades, e todos eles iriam viver juntos ali, né, num local acolhidos, protegidos e cuidados sob o ideal da fraternidade cristã. Kardec, por diversas vezes, defendia, junto aos seus companheiros da causa espírita, que a única forma do espiritismo combater a chacota, o sarcasmo, a troça, a zombaria, era se os espíritas fossem pessoas profundamente honradas nas suas obrigações sociais. Uma vez, num determinado jantar, Kardec efetivamente disse que o grande estandarte do espiritismo, que vai defender o espiritismo contra todos aqueles que o criticam, é a ideia da caridade. Foi nesse jantar, junto a companheiros da causa espírita, que pela primeira vez ele disse aquele lema que seria uma característica tão marcante do espiritismo e que depois estaria inclusive escrito no Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E essa ideia, né, da caridade, por tantas e tantas vezes Kardec remontou aos seus companheiros, que ele disse: diante do bem, diante da prática do amor, diante da caridade, a incredulidade se rende, e a calúnia não pode sujar aquele que não tem manchas. Vejam, essa força da ideia solidária, da ação social, da caridade pura e genuína, é uma marca que poucos biógrafos falam de Kardec, né? Às vezes a gente fala de Kardec focando muito na sua intelectualidade, no seu trabalho de professor, no seu trabalho como codificador da doutrina espírita, mas nós esquecemos de lembrar Kardec como um grande humanitário, como alguém profundamente preocupado com aqueles sofredores de ordem material, inclusive. E essa quarta lição, então, nos remonta à pergunta: quanto da nossa vida nós dedicamos a essas pessoas mais necessitadas? O quanto nós dedicamos do nosso tempo a minimizar a dor, a fome, o sofrimento, o frio desses companheiros mais necessitados? Segundo a orientação de Kardec, a gente deveria se preocupar menos em defender conscientemente, verbalmente, né, aqueles que tentam macular o espiritismo, e usaríamos o nosso tempo para sermos pessoas cada vez mais honradas, pessoas sem manchas, pessoas que sejam admiradas pelo próprio espírito de serviço junto aos sofredores. Muito bem. De alguma forma, como uma consequência dessa quarta lição, nós chegamos a uma quinta, que é muito bonita também, muito significativa. Kardec era alguém profundamente preocupado com as suas responsabilidades, mas Kardec era extremamente zeloso com as pessoas. Kardec cuidava dos seus amigos. Kardec não desperdiçava a oportunidade de acolher e abraçar aqueles que estavam junto a ele. Kardec era alguém profundamente admirado por aqueles que estavam à sua volta, justamente porque Kardec era alguém que acolhia, Kardec era alguém que cuidava. Prova disso é que em quase todos, né, os sepultamentos dos seus amigos, Kardec estava lá fazendo um discurso, como alguém respeitado pela família, admirado
por aqueles que compunham o contexto do falecido que estava ali sendo velado, né? Kardec era tão dedicado a cuidar das pessoas que muitas vezes ele se deixava ser mal compreendido se ele entendia que aquilo era para o bem das pessoas. O biógrafo Marcelo Souto Maior, né, naquele livro biográfico de Kardec, que acabou virando um filme com grande repercussão em muitas partes do mundo, ele narra um episódio muito peculiar, muito interessante, envolvendo as jovens médiums da codificação. E ele conta que Kardec, né, com o objetivo de protegê-las e de preservá-las daquilo que ele previa vir como zombaria, como chacota, depois da publicação do Livro dos Espíritos, preferiu não colocar o nome dessas jovens médiuns nas obras, né? Especialmente no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro a ser publicado. E o Marcelo Souto Maior conta que essas jovens, né, ficaram muito surpresas quando o livro foi lançado e o nome delas não estava presente. E algumas delas, né, principalmente a Jafé, acabou se tornando quase que inimiga de Kardec, porque começou a dizer que o Kardec queria só para ele os louros, né? Kardec tinha ali o interesse pessoal naquilo e acabou desacreditando o trabalho de Kardec, falando dele para muitas pessoas. E Kardec se calou nesse momento. Ele se calou, ele não rebateu, mas o que sabe-se no círculo mais íntimo de Kardec é que foi uma medida de proteção. Todas eram muito jovens, todas, né, algumas eram crianças ainda, e Kardec entendeu que o que viria de retaliação ao espiritismo seria fatal a essas meninas tão jovens, e ele se calou, mesmo sendo mal compreendido, mesmo sendo julgado, simplesmente para proteger aquelas meninas que ali estavam, não é? É óbvio que a opção de Kardec também passou pelo sentido de caracterizar que a obra era dos espíritos, tanto é que ele nem usa o seu nome pessoal de Hippolyte Leon Denis Arrivaio, mas existiu toda uma intenção também de preservar as meninas, de cuidar delas, de zelar pelo seu bem-estar, e isso fez com que Kardec recebesse ataques, sim, mas segurou a onda, porque para ele era mais importante preservar as meninas do que ficar respondendo críticas desnecessárias, né? E nós, meus amigos, somos capazes de sacrifício pelos nossos amigos? Somos capazes de dedicar o nosso tempo muito mais do que as nossas responsabilidades de trabalho, mas dedicar o nosso tempo às pessoas? Nós somos ouvidos e somos olhos sensíveis à necessidade daqueles que estão à nossa volta? Somos capazes de abrir mão, né, de conforto, de muitas vezes até de credibilidade para garantir a proteção àqueles que estão à nossa volta? Que esse exemplo de Kardec possa nos inspirar também a cuidarmos melhor uns dos outros, né? Porque, sem dúvida alguma, o trabalho nos une, especialmente o trabalho na seara espírita muitas vezes nos une a espíritos com os quais nós temos algum tipo de compromisso espiritual. E cuidarmos uns dos outros é uma prerrogativa tão importante. E vem de Kardec também, né? A ideia de que nós estejamos cada vez mais juntos, cuidando uns dos outros como uma prerrogativa, né? Lembrando Jesus, conhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Muito bem, com isso nós chegamos na 6ª lição que Allan Kardec pode nos inspirar, pode nos ajudar, que é a lição do foco no trabalho, não em si próprio. Foco naquilo que você está realizando, no propósito daquilo que você faz, não na forma como as pessoas vão ver você. Kardec era alguém que recebeu pancada de todos os lados. Os próprios espíritos superiores já vinham prevendo e já vinham alertando Kardec, olha, as principais dificuldades você vai ter com os que estão perto de você, viu? Mas Kardec não se deixava levar por isso, porque o foco dele estava no propósito, o foco dele estava no trabalho, o foco dele não estava nos seus interesses pessoais, o foco de Kardec não estava nele, no que ele ia ganhar. Por isso que Kardec não se melindrava. Por isso que Kardec não se deixava levar pela zombaria, volto a dizer, dos que estavam perto, dos amigos,
não se deixava levar pelas críticas que lhe eram feitas no seu círculo mais pessoal. Quantas e quantas vezes Kardec precisou fazer apresentações públicas da contabilidade da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas porque os seus amigos mais próximos desconfiavam dele, desconfiavam que ele estava usufruindo dos recursos da sociedade, quando na verdade ele tirava dinheiro do seu próprio sustento para colocar na tarefa. Vocês acham que Kardec com isso parou de trabalhar? Vocês acham que com isso Kardec, estou me sentindo muito ofendido porque estão desconfiando de mim, então não vou fazer mais nada. Se ele tivesse feito isso, nós não teríamos o espiritismo codificado por ele. Outro viria, conforme os espíritos disseram, né? Se você não fizer, vai ter quem faça. Mas ele fez, porque ele não se deixou levar pelos melindres. Ele não ficou com medo de cara feia. Ele não ficou revoltado porque alguém disse que ele não era tão maravilhoso quanto ele deveria ouvir das pessoas, não é? Então, que lição profunda é essa? Que lição profunda todos nós. E aí eu pergunto a você, como é que a gente lida quando a gente é ofendido dentro da casa espírita? E Kardec era ofendido, gente, não era tipo cara feia só para ele, não. As pessoas acusavam ele de estar se beneficiando, as pessoas faziam fofoca, né? Porque espírita já tinha problema de convivência desde lá dos primórdios do movimento espírita, né? Kardec, o que fazia? Trocava de centro espírita? Não quero mais ser espírita, não, porque eles estão falando mal de mim. Não quero mais ser espírita porque eles estão rindo de mim. Eu cheguei na casa espírita hoje e uma pessoa falou uma coisa que eu não gostei. Se Kardec tivesse feito isso, e aí? Não, teve uma votação, eu fui voto vencido, então eu nunca mais boto os pés lá. Não, uma pessoa, eu falei uma coisa, a pessoa discordou, então eu não quero mais olhar para ela. Pensa se essa fosse a postura de Kardec. Por que não era? Porque Kardec não estava preocupado com esses detalhes, ele estava preocupado com o trabalho. Ele estava preocupado com os efeitos que aquilo ali poderia gerar, não com cara feia, não com zombaria, não se estava todo mundo amigo, se ele era amado, não. Essa é uma lição extremamente relevante para todos nós, que muitas vezes nos deixamos levar, nós abandonamos as nossas tarefas, nós não abraçamos efetivamente as nossas responsabilidades porque nós nos melindramos, nós ficamos chateadinhos, nós ficamos magoadinhos. E todas as vezes que isso acontecer, representa que o foco está na gente e não no trabalho. E essa é uma postura que a gente precisa efetivamente rever. Muito bem. Como uma sétima lição, talvez como uma consequência dessa, era que Kardec era uma pessoa com uma capacidade de resiliência imensa. Kardec tinha uma profunda capacidade de sempre recomeçar. Quando a gente estuda a biografia de Kardec, a gente vê também que a vida material de Hippolyte e Amélie, né, daquele casal de professores, não era fácil. Ser professor, até hoje, não é uma tarefa materialmente, né, financeiramente tão boa assim, os professores que o digam. Mas naquela época isso não era diferente. E além disso, vários reveses da vida fizeram com que Kardec e Amélie tivessem que procurar novas alternativas, tivessem que recomeçar muitas e muitas vezes. Engana-se quem pensa que porque Kardec estava dedicado a uma causa superior, a vida dele fosse fácil, a vida material não era. Tem várias histórias, né, na sua biografia de Kardec falindo. Kardec uma vez empregou todos os seus recursos para fazer uma sociedade com o tio e perdeu tudo. Kardec por diversas vezes precisou mudar de casa para procurar um aluguel mais barato. Kardec precisou mudar de atividade profissional, acumulando várias funções. Por exemplo, Kardec, que era professor, precisou fazer contabilidade de algumas empresas para complementar a renda. Quando alguma coisa acontecia nessa bonita capacidade de resiliência, de adaptação, Kardec mudava. Kardec ia morar num lugar mais barato, Kardec arranjava uma outra atividade, Kardec procurava novos alunos, portanto, ele era alguém que sabia lidar com as adversidades. E a pergunta que fica nessa sétima lição é, e nós, queridos amigos? Quando alguma coisa acontece, quando a gente, e aí numa expressão que a gente usa muito comumente, né, quando a gente leva uma rasteira da vida, a gente perde muito tempo chorando, lamentando, se achando abandonado, né?
chorando e fechado no quarto escuro. É claro que por um momento a gente vai sentir um impacto, é claro que somos todos, né, sensíveis a essas mudanças da vida, e não é disso que nós estamos falando, nós estamos dizendo da capacidade de depois recomeçar, de depois se mobilizar para reverter a situação difícil que a vida nos trouxe e construir algo positivo a partir daquilo ali. E isso já nos leva à nossa 8ª lição. A 8ª lição tirada da biografia de Kardec, que é: Kardec não esperava facilidades. Kardec trabalhava pesado. Kardec, como nós dissemos agora há pouco, não teve moleza na vida material, não. E todas as vezes que Kardec perguntava para os espíritos se ele tinha que se dedicar à sua vida material, os espíritos, sim, não abra mão. Tem até uma vez muito interessante, quando o Kardec tinha acabado de lançar o Livro dos Espíritos, ele percebeu que ele precisava estreitar um canal de relacionamento com as pessoas, porque chegavam para ele muitas cartas, né? Muita gente com dúvida e tal, e ele teve a ideia de criar a Revista Espírita. Mas sabia que aquela Revista Espírita ia dar muito trabalho, ia ocupar um tempo muito precioso dele para responder, para escrever, para organizar, né? Uma revista, gente, uma revista de circulação mensal. E aí ele, numa sessão mediúnica, ele perguntou para os espíritos, né, a partir da ideia que ele teve da Revista Espírita, se ele deveria abandonar um dos seus empregos para se dedicar àquela empreitada. O que os espíritos disseram? Não. Você não deve, por enquanto, abandonar coisa alguma. Há sempre tempo para tudo. E Kardec seguiu trabalhando. Kardec seguiu com os seus empregos, né, estabelecendo lá a sua rotina de trabalho, que muitas vezes era madrugada dentro, porque ele não achava que o fato de se dedicar a uma causa do bem ia trazer uma certa facilidade para ele, ia fazer com que ele tivesse benefícios que outras pessoas não tinham. Portanto, como uma consequência dessa 7ª lição de Kardec aos nossos dias, nós nos perguntamos: estamos fazendo barganha com Deus? Estamos mesmo que, né, no silêncio do nosso quarto, sem a gente falar isso ostensivamente para todo mundo, mas nós estamos querendo que, por causa das nossas atividades espíritas, a vida seja mais fácil para a gente? Então, precisamos entender que quem precisa do trabalho somos nós para a nossa redenção espiritual. E vejam, Kardec, que era um emissário superior, era aquele espírito que nós descrevemos, que a Assembleia inteira se ajoelhou quando veio dos planos superiores, era alguém que precisou trabalhar duro, vários empregos, acumulando tarefas, se dedicando, e o que dirá nós? Acreditemos cada vez mais nisso, nós não estamos encarnados nesse planeta para ter uma vida fácil. Ah, eu vou curtir, a minha vida vai ser ganhar dinheiro. Vocês acham, queridos amigos, que nós pedimos para reencarnar, muitas vezes imploramos pela nossa reencarnação simplesmente para ter uma vida de facilidade na Terra, de ter o carro do ano, de viajar para a Europa todo ano, de ter uma casa maravilhosa? É claro que nós podemos, sim, desejar e almejar e trabalhar para termos todas essas coisas. Isso é um direito de todos nós. O que não está certo é a gente querer que essas coisas venham de graça, ou a gente achar que porque, né, nós somos os trabalhadores dedicados, a nossa vida vai ser fácil e tudo vai cair do céu, não é? Então, fiquemos atentos a essa lição. E quase entrando na nossa reta final, Kardec, como a nossa 9ª lição, era alguém profundamente dedicado a construir pontes. Um dos trabalhos que Kardec mais se dedicava era ligar as pessoas. Kardec, por diversas vezes, em muitas mensagens, né, publicadas na Revista Espírita, ele descreveu que o futuro do espiritismo dependia da união dos espíritas. Que tudo aquilo que precisava ser feito para pavimentar o Consolador prometido na Terra através dos ensinamentos da doutrina espírita dependia das pessoas estarem unidas, dependia
das pessoas de diferentes localidades, de diferentes regiões, estarem conectadas à mesma causa e se fortalecendo mutuamente. E para essa construção de pontes, né, essa conexão, essa produção de redes, Kardec, com os recursos limitados que tinha naquela época, usava basicamente dois caminhos. O primeiro eram as viagens. Kardec, por diversas vezes, se lançou a viajar até esses núcleos espíritas que estavam se construindo não apenas na França, mas em outros países da Europa, para estar pessoalmente com os seus companheiros espíritas, né? E Kardec fazia isso, queridos amigos, com recursos próprios. Kardec fazia isso normalmente quando ele estava de férias, o que significava no inverno, e viajar. Ele era já um homem idoso, né? Quando ele começou, idoso para a época, quando ele começou o trabalho da codificação espírita, ele já tinha mais de 50 anos, então Kardec já era um homem de 60 anos, a sua esposa Amélie Boudet, mais velha que ele ainda, e eles pegavam trens, pegavam as carruagens no inverno europeu para estar com as pessoas. São muito famosas algumas viagens de Kardec, a viagem de 1860, 61, 62. Essa viagem de 1862, inclusive, tem um livro descrevendo, né, os lugares onde Kardec passou, os discursos que fez, aquilo tudo que ele encontrou, mas ele também fez viagens marcantes em 64 e 67. Idoso, com frio ou com recursos próprios, né? Então, que lição bonita é essa para nós? Que muitas vezes não temos coragem de pegar um transporte do século XXI, com o conforto do século XXI, sem ter neve caindo em cima de nós para fazer uma visita a um companheiro de uma outra instituição espírita, às vezes na nossa cidade, ou às vezes viajar 2, 3 horas para participar de um encontro espírita numa outra cidade, porque, eu tô cansado, porque o domingo é o dia de ficar com a família. Se Kardec tivesse feito isso, gente, nós estaríamos aqui juntos hoje? Qual seria a condição do espiritismo se espalhar pelo mundo se Kardec tivesse ficado fechado no seu próprio mundinho lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? Kardec incentivou que nós nos unamos, que nós nos visitemos, que estejamos juntos, porque é uma lógica absolutamente anticristã acreditar que se as coisas estiverem boas na minha casa, tá tudo bem. Se a casa do vizinho, se a casa da cidade vizinha, se o centro espírita do norte, do sul, de outras regiões não está bem, e a gente está aqui confortavelmente na nossa sala, assistindo a palestra na nossa casa, isso não funciona na ótica de Kardec. Precisamos estar juntos. E falamos agora há pouco que Kardec usava dois meios, né? O meio da viagem, de ir até esses lugares, até essas outras instituições, e Kardec também usava o meio das cartas, das missivas. Kardec se correspondia com as pessoas profundamente, né? Dando conselhos, dando dicas, estreitando os laços, tornando, portanto, essa ideia da fraternidade como uma ideia concreta. Só para vocês terem uma noção, quando Kardec já estava quase no final da sua encarnação, muito doente, né? Muito em função também do trabalho, do cansaço, os espíritos disseram que ele tinha que dar uma trégua, assim, trabalhar menos, assumir menos responsabilidades, porque se ele não fizesse isso, ele ia desencarnar rápido. E eles precisavam de Kardec um pouco mais tempo na Terra para dar continuidade a algumas tarefas. Então, um espírito amigo, que havia sido médico homeopata na sua última existência, que era muito preocupado com a saúde de Kardec, disse para ele: para tudo, para de essas suas tarefas de escrever e tal, concentra-se naquilo que é essencial. Kardec, na época, estava com mais de 500 cartas para responder por aqueles dias. E aí o espírito disse para ele: não, coloca uma mensagem na revista espírita dizendo que você vai precisar se ausentar dessas tarefas. Se os companheiros não entenderem, problema deles, mas eu não quero que você faça mais isso, porque você precisa descansar um pouquinho mais. Vou repetir. Naqueles dias em que isso aconteceu, Kardec tinha mais de 500 cartas para responder. E a preocupação dele era: eu vou me ausentar do trabalho, eu estou doente, tudo bem, mas eu tenho esses amigos para responder. Os espíritos tiveram dizer: calma, né? Amigos, vocês conseguem cogitar ter 500 e-mails para responder no conforto de uma resposta digitada? Kardec tinha 500 cartas para escrever à mão, uma por uma. E a preocupação dele era não deixar os companheiros sem resposta. Por quê? Porque aí voltamos a essa nossa nona lição de Kardec. Kardec estava muito dedicado a construir pontes. Kardec queria fazer
redes. Kardec queria estar com as pessoas que não eram ali da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não eram de outras cidades, eram de outros países, porque Kardec não acreditava que o espiritismo ia adiante se a gente não se juntasse em torno do nosso trabalho, não é? E aí, para a gente terminando a nossa 10ª lição, a gente podia ficar aqui falando de 50, 500 lições, né? Mas pelo nosso tempo, como uma 10ª lição importante que Kardec deixou para a gente, ao estudarmos a sua biografia, nós entendemos que Kardec vivia intensamente de acordo com um propósito maior. Vejam, Kardec não tinha meio termos. Kardec não era morno. Kardec não fazia mais ou menos cada coisa. Kardec fazia tudo com intensidade. Kardec vivia para valer. Kardec tinha uma seriedade, tinha um compromisso, tinha uma responsabilidade com o seu trabalho que eram incomuns. Kardec era alguém que tinha garra, que tinha vigor, que trabalhava, sabe, numa expressão que a gente usa muito hoje, com sangue nos olhos, mesmo sendo um homem idoso e doente. Kardec não tinha meios termos, né? Tanto é que o senhor Miller, que fez o discurso no sepultamento de Kardec, em nome de Amélie Boudet, disse que Kardec era de uma tolerância absoluta com tudo, menos com uma coisa. Diz que Kardec, literalmente ele disse que Kardec tinha horror à preguiça e à ociosidade. E completa, e Kardec morreu de pé num dia de trabalho intenso. De fato, Kardec morreu num dia que ele estava arrumando as caixas para a mudança para aquela vila dos idosos que nós já nos referimos hoje. E qual é a lição que fica? A lição da intensidade que a gente coloca nas coisas. Tudo que a gente faz mais ou menos, morno, sem muito propósito, sem muito engajamento, é algo que não faz sentido verdadeiramente à nossa existência. Portanto, né, lembrando aquela frase bíblica, seja frio ou seja quente, morno, vomito-te. É essa lição de que a gente deve se empenhar verdadeiramente para as coisas. Assumir uma responsabilidade, caro amigo, cumpra, né? Você tem uma tarefa que você precisa fazer, seja profissional, seja espiritual, faça, mas faça o melhor que você puder. Não é porque você é um trabalhador voluntário que você vai fazer as coisas mais ou menos. Não é porque você não está ganhando dinheiro, não tem alguém te cobrando, não tem alguém olhando, não tem alguém te vigiando que você vai mais ou menos. Aliás, para a gente ir encerrando, o Chico Xavier tem um trecho muito interessante que ele diz assim: a gente pode até viver numa casa mais ou menos, a gente pode viver num país mais ou menos, a gente pode ter um trabalho mais ou menos, a gente pode ter um carro mais ou menos, a gente pode se vestir mais ou menos, a gente pode ter um monte de coisa mais ou menos. O que a gente não pode, nunca, de jeito algum, é fazer o que a gente precisa fazer mais ou menos. É amar mais ou menos. A ser pai, mãe, marido, esposa, irmão, mais ou menos. A ser amigo, mais ou menos. A ser um trabalhador do Cristo, mais ou menos. Por quê? No dia que a gente assumir essas coisas, mais ou menos, a gente tem um grande risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. E não foi para isso que você, eu, Kardec, nenhum de nós nasceu. Nós não reencarnamos nesse planeta para ter uma vida mais ou menos. E que essa última lição de intensidade do nosso codificador possa nos inspirar para que nós estejamos cada vez mais conscientes da nossa responsabilidade, do nosso compromisso, conscientes de que nos foi dada essa encarnação para nós vivermos com intensidade, porque é única. Por mais que tenhamos, né, a imortalidade e tenhamos tantas outras oportunidades, mas a condição que nós temos hoje não vai se repetir. É muito sério a gente pensar o quanto que nós pedimos para reencarnar para a gente viver mais ou menos, né? Passando pelas coisas, não dando o melhor que a gente possa fazer por cada atividade, por cada pessoa que cruzar o nosso caminho. E é por isso, queridos amigos, que depois de tantas reflexões, né? Fizemos aqui 10 reflexões a respeito de lições do codificador, como eu disse, podíamos fazer 1000, mas depois dessas 10, que o nosso sentimento em relação a Kardec não pode ser outro do que gratidão. Gratidão por essas lições de vida, mas gratidão pelo trabalho que ele nos legou.
Gratidão por todas as vezes, por exemplo, que nós nos despedimos frente ao túmulo de alguém que nós amamos e o nosso sentimento, embora pudesse ter sido de dor e de saudade, não foi de revolta. Porque naquele momento da despedida do nosso ente querido que partia no caminho da morte, nós sabíamos que nós iríamos reencontrá-lo. Gratidão a Kardec por todas as vezes que nós não nos perdemos nos enganos do mundo, nas distrações dessa vida, porque nós nos reconhecemos como seres espirituais. Gratidão a Kardec por todas as vezes que nós erramos, que nós caímos no vício, mas nós tínhamos a consciência de que aquele era um momento passageiro e que o nosso destino é a perfeição. Gratidão a Kardec por todas as vezes que nós estivemos mais atentos aos conselhos dos amigos espirituais, mais atentos, mais intuitivos, simplesmente porque nós sabíamos que eles existem, que eles estão à nossa volta. Gratidão a Kardec por todas as vezes que a nossa fé não vacilou diante de um momento muito difícil, porque nós reconhecemos Deus como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, conforme está escrito na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Gratidão a Kardec por todas as vezes que nós não nos desesperamos no mundo, por todas as vezes que tudo parecia ruir à nossa volta, mas nós nos mantivemos em prece, porque sabemos da lei de causa e efeito que rege a nossa existência. Gratidão a Kardec por todas as vezes que, ao nos depararmos com um familiar difícil, nós o acolhemos, nós o compreendemos simplesmente porque nós sabíamos que os laços familiares não se formam à toa e que todos nós estamos juntos por uma razão maior, fazendo com que as famílias sejam sempre a representação daquilo que nós precisamos ter na Terra. E nesse sentimento de gratidão a Kardec, nós queremos, de alguma forma, compartilhar com vocês na nossa oração final, como uma poesia, né? Como o trecho de uma canção, a letra de uma música que foi escrita pela Mônica Mendonça e que diz muito dessa gratidão que temos a esse espírito tão bonito que veio estar conosco. Então, nesses momentos finais, né, nesse momento de agora extensiva gratidão na forma de uma prece, nós vamos dizer assim: venho dizer obrigado, amigo Kardec, por ter desvendado o dom de saber. De onde vim, por que estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Com o seu trabalho, Kardec, hoje temos o Consolador que nos trouxe o Cristo redivivo. E a nossa fé hoje é raciocinada. E não há mais nada o que temer, apenas caminhar. Kardec, a sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim, digo Kardec obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. E obrigada a todos vocês pela companhia nessa noite. Que os bons espíritos possam continuar nos abençoando hoje e sempre. Até mais. Boa noite.